Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz do Senhor. Estamos aqui, reunidos com os meus irmãos para mais uma EBD online. E esse mês nós vamos ter uma EBD diferenciada. O que nós vamos fazer aqui? Hein, Ricardo? Hein, João? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trazer para vocês experiências do privilégio de participar de um pequeno grupo. Se vocês não sabem, a nossa igreja tem como filosofia de ministério, de trabalho, o pastoreio também através dos pequenos grupos. O que é isso? A igreja vai crescendo, o mundo moderno vem chegando e nós precisamos de um contato individual, de um pastoreio individual. E se não tivermos esse pastoreio através de pequenos grupos, pequenos ajuntamentos, nós acabamos nos perdendo. É trazer em prática o que diz Atos. Eu vou ler com os irmãos Atos capítulo 2, de 42 a 47. Diz assim a palavra: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha esse versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 46. Diariamente perseveravam unânimes, partindo o pão de casa em casa e tomando as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só que interessante, irmãos, trazer um pouco no mundo moderno o que? A igreja primitiva. Reunir de casa em casa, partir o pão, compartilhar as bênçãos, compartilhar as dificuldades. E nós vamos nesse mês de junho trazer aqui líderes, co-líderes de pequenos grupos para compartilhar as experiências do que eles têm vivido dentro da realidade dos pequenos grupos. Conversando com o Felipe, que é o responsável pela coordenação de pequenos grupos, ele me disse que hoje nós temos 25 pequenos grupos, mais de 310 adultos inseridos em pequenos grupos, fora as crianças. Isso é maravilhoso. Isso é uma forma de tentar diminuir a porta dos fundos da igreja, a saída, tentar cuidar dessas pessoas para que elas se sintam pertencentes ao corpo de Cristo. Queria orar, queria que nós começássemos orando. Ricardo, nos coloque a Deus em oração por esse período, que seja um momento de edificação. Sim. Pai amado, Pai querido, te louvamos, agradecemos a Ti por esse momento, por o privilégio de poder compartilhar a Tua palavra. Nos ensina, Pai, nos dá discernimento, afeta nossos laços. Nós queremos poder Te glorificar, Senhor, através dos PGs, dos pequenos grupos, para a honra do Teu santo nome, Senhor Deus. Amém. Amém. Hoje, então, eu sou o intermediador desses irmãos. Eu queria que vocês se apresentassem, tá? E dissessem a realidade do grupo de vocês, quantas pessoas tem, a frequência que se reúnem, o que tem estudado. Por favor, essa é a primeira pergunta aí para vocês. Quem quiser, tá aberto aí. Primeiros mais velhos. Então, o PG é uma relação muito forte, assim, afetuosa, de família que nos dá uma relação de afinidade, de compartilhamento, de oração. E o meu PG tem aproximadamente aí umas 10 pessoas, né? E entre casais, e as crianças dá aproximadamente por volta de umas 8. Então é uma família bem unida, uma família que está ali em comunhão, em busca de se relacionar, de ser a igreja fora do templo, né? Uhum. E é muito bom a gente poder estar junto, poder compartilhar a palavra, se relacionar, orar junto, poder praticar o verdadeiro evangelho, né? Através dos pequenos grupos, fora do templo, fora da igreja. Legal. O nosso pequeno grupo, ele...
pequenos grupos dos jovens, né? Eles vieram como resposta de uma dor que a gente tinha, né? Que era como a gente pode estreitar os relacionamentos, né? Entre a juventude, alguns adolescentes que estão passando para a juventude. Então a gente queria solucionar esse problema, Sim. né? Sanar essa dor que a gente tinha. E o pequeno grupo da juventude, ele veio como uma resposta disso. Então, o meu pequeno grupo, a gente brinca que é um pequeno grande grupo, né? Onde a gente está em quatro facilitadores ali. Tá eu, a Tarsila, o Caio e o Breninho. O Breninho voltou agora do seminário, também tá com a gente. E eu falo que é um pequeno grande grupo porque ele surgiu de uma maneira bem peculiar. A gente tava lá, chamaram, vocês vão servir e a gente precisa que vocês sirvam, a gente quer colocar essa ideia em prática, a gente vê o quanto isso é bom, o quanto a gente precisa disso. E chamou lá uma galera, a gente topou o desafio e logo eu fui convidar as pessoas que eu via que fazia sentido estar com a gente e o Caio foi convidar a galera também. Sim. Quando a gente viu, tinha 20 pessoas no grupo já. Nossa. Aí a gente, o que a gente faz agora, né? E vamos seguir dessa maneira mesmo. E o material que a gente tem estudado fala justamente sobre isso, né? Pastoreando uns aos outros, aconselhando uns aos outros. É um livro da Fiel. Inclusive, ele carrega o título, né? Aconselhando uns aos outros. E a gente finalizou ele agora, nesse primeiro semestre. E só coisa positiva. Acho que a Ruth pode falar um pouco também sobre como tem sido essa experiência, né? De estar com a gente junto no PG, mas diga-se de passagem, assim, né? Fazendo um adendo é fundamental, assim, é visceral para a vida do cristão. Tá, então no grupo vocês estão no mesmo grupo? Sim. E no grupo de vocês tem aproximadamente 20 jovens? 20 jovens. E tem outros grupos de jovens também? Tem outros grupos de jovens. Você sabe dizer quantos? São, eu acredito que 4. Eu tenho o nosso, tenho o do Fábio, tenho do Marcos e tenho das meninas, né? Isso, com a Gabi. Com a Gabi. Que Então, são- cada um tem também em torno de 20 pessoas? O número é menor, assim. Dos Alguns outros, têm né? 10, outros têm menos, acho que tem uns 7, 8, Tá, por legal. aí. Ruth, deixa eu já te perguntar, você que vai falar agora, o tema anual da nossa igreja é amar, cuidar e servir. E eu acho que nada como uma conversa como essa, você consegue entender e visualizar e perceber que dentro deste ambiente que nós estamos discutindo, de pequeno grupo, existe uma maior possibilidade de amar, cuidar e também servir. Uma vez que a igreja é grande, muitos não sabem aonde Sim. podem servir e ali existe ambiente. Com certeza. E ainda mais quando você está num grupo menor, você consegue trabalhar mais com a pessoalidade. Então, você conhece mais as pessoas, você sabe das dores, sabe das felicidades das pessoas. Então, com certeza, se trabalhar de forma intencional nos relacionamentos, é uma grande ferramenta para você conseguir servir, amar e cuidar das pessoas no meio desses grupos. Legal. Na prática, com relação a serviço, o que os integrantes lá conseguem ministrar, fazer? Existe, vocês podem me dizer aí alguma coisa prática? Olha, não, as pessoas ali, a gente tem um rodízio de quem dá a palavra, ou tem momentos de oração, né? Além do momento compartilhar, que eu acho que é o momento que todo mundo ama e se sente amado, que é o abrir o coração, você consegue me falar de vocês, Sim, ou sim. 2, 3 aí de vocês, na prática, o que eles podem estar servindo ali uns aos outros? Então, a importância do estudo, né? O estudo em geral, a gente estudou um livro da Universidade da Família chamado Cristologia, que é a pessoa e a obra de Cristo. E é um contexto muito bom, assim, de estudo que faz a gente mergulhar profundamente, né? No princípio de tudo que Cristo veio antes da figura carnal, né? Ele veio antes de Gênesis. Isaías falou, né, que ele ia vir, é um livro messiânico, então, assim, compartilha muito disso. E o estudo, né, aquela profundidade de você poder mergulhar e poder aprender e poder compartilhar entre todos ali que estão no PG o estudo, né? E, cara, isso é sensacional. E esse estudo é rotativo, vários Sim, não. é desafiador, né? Porque cada um tem que ter o teu próprio estudo. O livro tem 10, 13 capítulos, aproximadamente. Sim. Então, assim, o estudo, ele
cada capítulo vai ter um segmento para cada pessoa ali poder compartilhar o que entendeu do Estão capítulo. servindo, ministrando Sim. a palavra. Sim. E vocês? O que a molecada lá serve? Ah, No ambiente de pequeno num ambiente de pequeno grupo, a gente sempre tenta fazer um rodízio, assim, né, também, sempre de quem... Da palavra também. Da palavra e tal. Uhum. Mas é que nem 1 Pedro 4, 1 Pedro 3, eu não vou lembrar a referência direitinho, mas servir, né, uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, né? E ali no texto ele fala que tem uma multiforme graça de Deus, né? Sim. Então, a gente vê que ali a gente dá a oportunidade de a galera fazer aquilo que de fato exercitar os seus dons, sabe? Um de servir, o outro de pregar a palavra. Outro leva um negocinho pra O outro leva um comer. negocinho pra comer, que cozinha, Aham. que é o que não falta às Aham. vezes, assim, né? Tem PG que é Vou dar uma comida... visitada lá, viu? É comida, Comunhão, né? nossa, É o final do o PG. encerramento que a gente fez, né, Ruth? A mesa ali, toda... Acho que eu vou dar uma Então, visitada lá, hein, irmãos? O que vocês acham? Estão Acho convidados. que também trabalham com a hospitalidade, né? Sim. Porque Hospitalidade. um Ah, PG... roda em várias casas? Sim. Exato, Isso que eu ia tipo, não é perguntar também. sempre fixo numa casa. Sim. Então a gente manda num grupo, essa semana quem pode receber o PG? Aí alguém fala, eu. E sempre, assim, nunca é sempre na mesma casa. Isso que eu acho bem bacana. E deixa eu te perguntar, existem casas em que os pais não são convertidos? Existe. Sim. E eles abrem as portas? Sim. Aconteceu no mês passado, se não me engano, isso. Que é um recém-convertido até, que está caminhando com a gente há pouco tempo. E ele abriu a casa, assim, os pais não são convertidos. E eu acho que foi bem legal, assim, poder ter essa oportunidade de poder conversar também com eles, né? E eles participaram do culto? Não, assim, Mas só, tipo, mostrando a casa, entendi. essa Mas questão. abriram a casa. Sim, certamente, eu achei... Já é uma abertura pro evangelho, Com né? certeza. Sim. E no teu grupo é sempre na sua casa? Na casa de alguém? De um Não. só ou divide A também? gente está agora na casa do Cris, né, que é o presbítero aqui da igreja, Uhum. e atualmente é sempre na casa dele, mas já foi em outras casas também, E tem comida lá também? bastante, Direto. bastante. O Cris Uma coisa representa, que o o Cris e a crente faz Silvia, bem é comer, né? o Cris e a Silvia nesse ponto aí, eles sempre fazem um cafezinho bem maneiro, bem um pãozinho assim, bem legal. É engraçado que o texto aqui de Atos que eu li fala que à medida que eles se reuniam nas casas e partiam pão, o evangelho era divulgado e era multiplicado. Então eu quero fazer uma pergunta interessante. Vocês sempre estão abertos para receber visitantes? Essa é uma pergunta. Uhum. Ela já falou ali que pode ser uma forma de evangelizar os próprios pais que abrem as portas para receber. A filosofia do grupo de vocês, porque pode ser normal também o grupo ter como filosofia não estar aberto, estar grupo trabalhando fechado, mais um grupo fechado, não fechado de não receber ninguém, Sim. mas de trabalhar um período ali. Sim. Como é que é essa questão? Mais dos jovens, eu acho que os jovens acabam sendo mais... Falei. A gente é aberto, assim. Inclusive, graças a Deus, esse irmão que abriu a casa é um novo convertido, né? Ele foi no nosso primeiro pequeno grupo lá que a gente fez de abertura. Ele ficou encantado, Quer dizer, assim. ele já foi, ele já era de fora e foi. Sim. Foi. A gente está tendo a oportunidade de também receber outros irmãos aí que também são novos na fé. Então, a gente já teve visita de 2 pessoas fora, de fato, assim, do ambiente, de igreja, de ensino, da palavra, qualquer meio, assim, de contato. Foram pessoas que, eu tenho amigo na faculdade, que eu tenho amigo na academia, e chamou e as pessoas foram, assim. Então, é o nosso desejo, assim, sabe? A gente quer que dê frutos, né? Então... E cresça e multiplique mais. Isso. Com certeza, porque o pequeno grupo também é um ambiente para... Às vezes não, né? Existem pessoas que têm certos tipos de preconceitos com a igreja em si, né? Igreja... O templo, né? O templo, né? A congregação em si, né? Às vezes por uma dor, às vezes por uma frustração, Sim. ou às vezes porque não gosta. Então, o pequeno grupo, ele é um ambiente que você pode falar, peraí, que a gente pode te apresentar aqui como é que funciona isso tudo. Né? Legal. Porque Quebra se sente mais confortável, né? De não estar ali, então... É um quebra-gelo ali no sentido Abre muitas de se portas sente. para evangelizar. Legal. O teu também
O meu é um grupo mais familiar, né? Porque são muitas famílias. Pessoal de mais idade. Sim, é um contexto mais familiar, assim, com filhos e tal. Aí a gente aceita visitas e tudo mais, né? Já foi uma família já visitar a gente. Porém, é mais estreito, assim, por conta de ser mais familiar e sobrecarregar também a casa, né? Para que não fique tão aglomerado, assim, né? Legal. Nós temos recebido muitas pessoas, assim, bastante mesmo. Por exemplo, no semestre passado, recebemos aí mais de 90 pessoas através da membresia e do batismo. Domingo começa uma outra classe com 70. Crescimento do reino avançando. Mas estamos identificando há um tempo já um outro problema. A porta de entrada muito larga, a porta de saída muito larga também. Por que eu estou falando isso aqui? Vocês conseguem perceber que o pequeno grupo é um ambiente e uma ferramenta e uma filosofia de trabalho que a igreja tem, que também pode ajudar nesse senso de pertencimento dessas pessoas que acabam entrando numa comunidade grande, não se identificam, não tem um senso de pertencimento, e quando se agrega um pequeno grupo, Ele senta tem e fala, achei o lugar. Ele tem discipulado, né? Vocês têm algum testemunho pessoal de alguém do grupo de vocês, não precisa falar nomes, nada, que fala, foi assim com essa pessoa, com esse jovem, com esse casal, que estava meio deslocado na igreja, tal, de repente foi encaminhado para o meu pequeno grupo, foi encaminhado para o pequeno grupo de jovens e teve esse senso de pertencimento. É um a menos que sai pela porta de saída da igreja sem saber, sem ser visto. Vocês conseguem pensar alguma coisa assim? Teve alguma coisa assim? Vocês acham isso importante? Acham que essa filosofia é importante? Logo que a pessoa chega, né, a liderança de pequenos grupos já encaminha para um grupo, para ela ter esse senso de pertencimento. Existe mesmo esse senso de pertencimento? Quando um casal falta, realmente olha, poxa, sentimos a falta, manda um zap lá. Vocês falam com o pessoal? Estou perguntando isso. Porque a gente vem na igreja domingo, ninguém consegue sentir falta de ninguém. Sim. Mas se tem um grupo São de muitos 10... membros. E fala, eu quero muito ouvir grande. essa dinâmica aí de senso de pertencimento do pequeno grupo. As pessoas se sentem pertencentes. A gente consegue exercer, né, entre 1 Coríntios 13, né, que fala o amor, doar o amor, né, e poder discipular um ao outro, né, com muito zelo da palavra. Então a gente consegue caminhar, andar mais junto, né, no estreito ali. Uns têm mais afinidade, né, tem casais que acabam se aproximando mais, tem mais afeto um pelo outro e acaba se relacionando mais. Sim. Isso que faz o PG, né? Que é o relacionamento profundo, né? A unidade, o corpo de Cristo. Mas de poder ter um testemunho assim por fora de pessoas que, por exemplo, se machucaram e não conseguem se relacionar, aí no meu pequeno grupo, não. Assim, nosso grupo eu vejo assim uns 2 jovens mais ou menos que tiveram uma caminhada assim não constante com a igreja e que depois que a gente começou a se reunir e tudo mais, de dar até mesmo testemunho no próprio grupo, de falar, antes eu era meio assim e tudo mais, mas agora eu me sinto mais acolhido mesmo com o grupo, porque realmente dentro do grupo você sente esse cuidado, assim, né? Tem a prestação de contas e tudo mais, que é algo que a gente procura também, e confessar pecados e confrontar, né? Então, esse tipo de relacionamento, quando a pessoa se sente deslocada da igreja, não é um relacionamento que ela constantemente tem, né? Então, pode ser que tenha uma pessoa que caminhe com ela na igreja, mas muitas vezes a falta da comunhão com os outros irmãos, com outros irmãos que são diferentes um dos outros, e verem que eles têm tudo em comum porque eles têm Cristo como seu Salvador. Sim. Então, é algo que ele conseguiu identificar isso no grupo, no pequeno grupo. Sim. E falou que realmente isso faz a diferença. Sim. Então, achei muito bacana, assim, quando ele
esse comentou. prestar contas, né, não tem assim, num culto de Exato. 600, 700 pessoas, você não vai ter um prestar contas, você não vai ter puxa, sentir a sua falta, né? Sim. Não vai ter isso, porque Sim. é um ambiente maior. Mas se falta, né, no pequeno grupo a gente já, Isso, não veio. Sente falta, né? E é como Sim. a Ruth falou, né? O ambiente de pequeno grupo ele te dá a oportunidade, assim, né? E não só te convida, mas como te força a entrar nessa pessoalidade que a gente fala. Inclusive, assim, né? É um testemunho meu próprio que o pequeno grupo me deu a oportunidade de descobrir pecados, assim, sabe? Um deles que é essa falta de pessoalidade. Porque às vezes a gente acha que no culto, por exemplo, de domingo, pô, a gente conversa com um, conversa com o outro, e vai ali, vai outro e tal. Sou amigo, sou... Mas quando a gente vai estreitando ali os relacionamentos, a gente de fato tem essa oportunidade, de fato, do Senhor nos conduzir. Primeiro, revelar o nosso pecado e nos conduzir ao arrependimento, Sim. né? Isso é um ponto importante, porque, irmãos, veja só, você que está em casa também. Acabou o culto, aquela barulheira, é criança correndo para lá e para cá, é o povo já desligando a luz do templo. Mandando a gente Você vai, embora. você vai confessar um pecado pro outro? Não vai. Não dá. É um Não momento é um de comunhão, né? Um momento que a galera quer se reunir para compartilhar o que ouve na semana. Isso. Aí, agora, um pequeno grupo. Você começa com louvor, com uma oração, com uma palavra de quebrantamento. O ambiente está preparado para confissão. Olha aí, você está falando que Sim. pequeno grupo é um ambiente de confissão também. Sim. Isso Um é ponto muito importante é o poder que tem a oração, né? O poder que o pequeno grupo, quando se reúne, é o poder que a oração faz, né? Através do justo, né? Que ora, que é desafiado, que tem como alvo Cristo. E fez muito efeito, porque agora, recentemente, eu e minha esposa passamos ao longo de 30 dias aproximados aí no hospital. Minha esposa teve um parto emergencial de pré-eclâmpsia, nossa bebê nasceu prematura. E o PG, cara, eu senti muita força, assim, muito carinho, muito afeto. E através da oração, né? Muito cuidado, né? Então eu me senti bem amado, assim, muito, muito grato. Tenho um coração muito grato, porque o PG, ele se movimentou muito, a igreja inteira, mas o PG ali, tipo, aquelas mensagens de positividade, de poder dar ânimo para a gente poder ter força para viver o que a gente estava vivendo, né? Nesse tempo de provação que a gente teve. Sou muito grato ao PG. Que legal. Isso foi um testemunho pessoal seu, Pessoal. que legal. Já vou pegar o gancho aqui, um testemunho pessoal seu e seu também sobre a importância do pequeno grupo na sua vida e na sua, ou na vida de algum jovem lá que foi algo bem especial e marcante. Podem falar. Bom, na minha vida, eu, assim, participar de um pequeno grupo, assim, que antes de ter esse formato, de alguns PGs que eram aqui na igreja mesmo, com jovens, por conta da quantidade e tudo mais, eu achava muito bom. Mas esse semestre que a gente iniciou nesse formato de ir nas casas e tudo mais, eu senti muita diferença quanto essa questão de confissão de pecados e prestação de contas também. Porque é muito fácil você fingir que você vive num mar de rosas e que sua vida com Deus está ótima. E no pequeno grupo você vê que você não está sozinho. Assim, tem uma comunidade que preza e que ama a Cristo e que por isso se preocupa com a sua vida, né? Então, essa questão do cuidado e de prestação de contas e trabalhar também nessa questão da pessoalidade, em mandar mensagem para uma menina, como tá, tudo mais, e criar esses relacionamentos intencionais no grupo pequeno. Para mim, foi essa questão, assim, de tanto quanto confissão de pecados, prestação de contas, viver mais em comunhão com esse pequeno grupo e trabalhar com os relacionamentos intencionais. Legal, muito bom. Bacana. E você? Na minha... Sua vida. Perdão. Como eu já compartilhei aqui, né, essa questão da pessoalidade, eu acho que foi algo que foi muito escancarado pra mim, que doeu muito, né, porque reconhecer é difícil. Mas graças a Deus que é o Espírito Santo que nos convence, né, o ambiente do pequeno grupo, ou pequeno grupo sim, ele é muito importante pra mim, assim, né, João, porque ele nos dá esse ambiente de relacionamentos mais pessoais, né? Então é você amar
ser amado, cuidar, ser cuidado, discipular, ser discipulado. E isso é o que o Evangelho, é o cerne do Evangelho, né? A gente vê Jesus, né? Não só Jesus, mas Deus, ao longo de toda a narrativa bíblica, né? Ele se achega a nós, né? É um movimento de cima para baixo. Sim. Então, isso também deve nos impulsionar, nos relacionar. Então, é ser pessoal, né? E, ser confrontado, embora, como eu já disse, tenha doído, de fato a gente percebe, e como o nosso alvo é o Senhor, é Cristo, né? O pequeno grupo, ele visa nos moldar o nosso caráter através desses relacionamentos, né? Através da confissão de pecados, através do ensino da palavra e dos relacionamentos interpessoais também. Então, ele é muito importante na minha vida por causa disso, sabe? Legal. Eu digo que pro pessoal que o pequeno grupo, ele é muito importante para mim porque ele é um resquício da eternidade, né? Ali a gente vive de maneira compacta, aí tem a igreja, tem os pequenos grupos, a igreja, e tudo isso aponta para uma realidade muito maior, né? Céu. O céu. Legal. Uma pergunta rápida e uma resposta rápida. Sem pensar. O que não pode faltar no pequeno grupo? Demorou. O que não pode faltar no pequeno grupo? Primeira palavra. Pastoreio. Pastoreio. O que não pode faltar no pequeno grupo? Oração. Oração. O que não pode faltar no pequeno grupo? Pessoalidade. Pessoalidade. Comida, ninguém falou. Isso não falta. Nem só de pão viverá o homem. Agora, se vocês tivessem que convencer... Olha só que interessante, hein? Nós estamos tendo esses encontros para que as pessoas que não participam possam ver o privilégio que é participar. Agora, se vocês tivessem que convencer, para a gente encerrar ali, a pessoa que está do outro lado, não é o Carlos está lá, está tranquilo, de boa, mas a pessoa que está nos assistindo ali, que não participa de um pequeno grupo, o que vocês diriam para essa pessoa em rápidas palavras? Quem começa? Os três vão falar. Posso começar? Você, olhando para a câmera. Vamos olhando para a câmera. A gente está numa geração em que muitos estão prontos para falar, prontos para se irar, mas tardios para ouvir, né? Quando a gente olha para Tiago, ele fala totalmente o contrário, né? Você diz tardio no falar, tardio no irar e prontos para ouvir. E o pequeno grupo, ele é um convite para você ser ouvido, né? Ali a gente tenta, pelo menos nesse projeto que a gente tem caminhado, assim, oramos ao Senhor para que pessoas sejam ouvidas, e não só para que sejam ouvidas por nós, mas pelo Senhor também, né? Porque Ele é o suficiente para sanar qualquer dor, para resolver qualquer problema. E mesmo que passamos por problemas e tenhamos problemas, né? Ele é o suficiente, sabe? Nele a gente encontra saciedade para aquilo que o ser humano foi criado, né? Eclesiastes fala que a gente foi criado... Deus imputou a eternidade no coração. E se relacionar com o Senhor é uma oportunidade, de fato, de ser saciado por isso, sabe? Ser saciado. Participe. Ricardo, olha para a câmera e fala. Convence aquela pessoa lá. Meus irmãos, vocês que não participam, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Porque é um relacionamento muito bom, fora do templo, fora da comunidade, para a gente poder ter mais afinidade um com o outro, poder estudar a palavra de fato, conhecer verdadeiramente mais a Cristo. A igreja nos ensina, nos cultos de domingo, as ministrações são muito edificantes, porém o pequeno grupo, ele é desafiador, é uma ferramenta assim, muito importante assim, para o cristão, poder estar junto ali, caminhando um com o outro, suportando um ao outro, e eu desafio vocês a participar. Legal. Vocês estão perdendo, tá? Quem não participa de um PG. Então mesmo. Mas é muito importante para o seu aprofundamento com o seu relacionamento com Deus. Ainda mais com tudo isso que a gente falou sobre confessar pecados, sobre trabalhar em questão do discipulado. Então, para você que realmente busca a Deus e quer se achegar mais perto de Deus, essa ferramenta do PG, ele é essencial para que você esteja em obediência a Deus também. Que legal. Estão convencidos? Amém. Bora participar. É isso aí. Este é o reino de Deus. A palavra fala um versículo, eu queria encerrar com esse versículo, e uma experiência que eu vivi quando eu tinha um tempo um pequeno grupo de casais. Como homem
Não, como ferro com o ferro se afia, Sim. assim o homem ao seu amigo. Se eu fosse resumir, na minha vida, estar em grupos pequenos, o ser afiado e afiar como ferro. Porque no reino de Deus, isso que é maravilhoso, não tem aquele que só ensina e aquele que só aprende. Porque aquele que ensina, ele também aprende. Sim. E o que aprende também está ensinando. É como ferro com o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Eu lembro de um grupo de casais que nós participávamos, e tinha um casal que estava numa situação de dificuldade ali, num processo, no relacionamento conjugal, e um casal já há muito tempo vivido de igreja e maduro, com curso, dando cursos e tal, e estavam com um dilema ali conjugal. E tinha um recém-casado, um casal tinham acabado de casar, pouco tempo. E naquela conversa, aquele casal mais antigo abriu o coração naquele ambiente de confissão. E o casal que tinha acabado de contrair núpcias, de casar, estavam aconselhando aquele outro casal. Eu olhei, eu estava só como telespectador, Ricardo, meninos. Eu olhei para aquela situação e falei, isso é que é igreja. Os que ensinam, ou que sempre estão ensinando, estão aprendendo. E os que acham que não tem nada para ensinar, até arrepia, estão ensinando. Olha que maravilhoso. Então é isso. Oportunidade de aprender Sim. e ensinar. Como ferro com ferro se afia. Deus te abençoe. Te convido, te desafio a participar de um pequeno grupo. Como participar de um pequeno grupo? Entre em contato conosco, com a igreja. Põe aí no YouTube, quero saber como funciona, nós vamos entrar em contato. Tem uma pessoa, o presbítero Felipe, ele é responsável por todos os pequenos grupos. Se você tem interesse, procure ele, nos procure. Nós entramos em contato com ele, ele vai direcionar você para um pequeno grupo dentro da sua realidade. Eu não sou tão novinho, né? Minha barba já é branca, não dá para ser aquele grupo. Vai pro grupo dos tiozinhos aqui. E tem vários grupos de mulheres, grupos de senhoras, em que você, dentro da sua realidade, vai poder se encaixar. Deus te abençoe, um privilégio estar com vocês. Obrigado, irmãos, pelo desafio de estarem aqui. Agradece. Deus abençoe grandemente. Você ora pra gente? Amém. Senhor Deus, muito obrigada por esse momento de podermos compartilhar mais como é servir e participar do seu reino. E que privilégio poder fazer parte disso, Pai. Nós oramos pedindo que esse vídeo, esse momento, possa tocar outros corações, para que eles possam, Pai, procurar a participar de pequenos grupos, assim como nós, e poder sentir o que é realmente poder aprender mais da sua palavra, compartilhar sobre seus desafios, Amém, Deus. sobre sua vida com Deus, e poder sentir que tem tudo em comum um com os outros, Pai. É por isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.